ali no texto, no Zap, culto da família ou culto para a família. Amados, quando nós obedecemos a Deus, fazemos tudo aquilo que Ele nos ordena, nos orienta, porque a palavra de Deus, ela nos ensina e nos mostra tudo aquilo que a gente vai fazer, o nosso caminhar, aquilo que nós precisamos para obter uma vida melhor. Mas muitas vezes as pessoas usam a Bíblia, usam a palavra de Deus para distorcer um pouco e inventar algumas coisas. E quando nós vivemos uma vida de obediência a Deus, fazendo tudo aquilo que Ele tem e fala, olha, faz aqui. Tem gente que diz assim, olha só, Deus escreve certo por linha torta. Não, é seu olho que não enxerga ou tazarolha. Porque Deus escreve certo em linha certa. Mas nós temos mania de mudar a história para dizer que Deus, Ele faz. Não, nós que fazemos a curva. E Noé, ele chega ali e obedece. Eu fico pensando aqui, se Noé tivesse ouvido essas palavras de Deus, olha, você vai fazer uma arca assim, assim, assado. E se ele chegasse e falasse, eu não vou fazer nada, porque vão me chamar de maluco, já estão chamando mesmo. Talvez o irmão Pobel também seja chamado de maluco, porque faz um trabalho de missões especial e que muitos não têm coragem de fazer. E Noé talvez estava sendo chamado de maluco porque não tinha nem sinal de chuva, não tinha sinal de água, mas Deus falou que ia destruir a terra, porque estava corrompida pelo pecado. E Noé ele começa a fazer a arca direitinho, medida por medida. Na nossa vida também é assim, Deus ele nos orienta o que você tem que fazer. Mas se eu quero ser bem sucedido, se eu quero salvar a minha família, eu tenho que obedecer aquilo que Deus tem na sua palavra para mim. E às vezes nós não obedecemos. Eu quero te dizer uma coisa, quando você obedece a Deus, pode vir o dilúvio que vier, a tempestade que vier, que mesmo assim a sua família vai ser salva, porque você está obedecendo a Deus. Eu acho que você não entendeu não. Quando nós obedecemos a Deus, pode vir dilúvio, tempestade, terremoto, mas a sua família vai ser salva. E eu fico pensando nessa obediência que Noé foi ali, Deus falou para ele, olha só, você vai fazer uma arca. Eu tentei procurar o significado dessa madeira e não achei, gourmet. E não achei. Muitas vezes Deus fala assim, olha só, você quer salvar a sua família? Você tem que fazer um sacrifíciozinho. Às vezes nós queremos salvar a nossa família das coisas que estão acontecendo, mas queremos fazer de qualquer maneira. A arca salvou a família de Noé todinha, porque ele seguiu a regra. Quando eu perguntei, falando com Deus, Deus, o Senhor vai precisar falar mais comigo. Ele falou, usa a tua profissão. Amados, quando a gente pega uma obra com algum arquiteto ou engenheiro, que ele te dá uma planta, ele quer ali tudo na medida certinha. Não existe esse negócio, 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá, 10 centímetros para lá, não, é certo, porque senão ele reprova. Então vale a pena a gente obedecer aquilo que Deus tem para a nossa vida. Vale a pena obedecer aquela regra que Deus bota, aqueles mandamentos, aqueles ensinamentos que Deus orienta a sua igreja. E às vezes nós queremos fazer tudo de qualquer maneira. O pastor contou a experiência dele aqui, o testemunho dele, o que Deus fez na vida dele. E o que a gente mais conversa lá na serra é porque ele está em obediência com Deus. Então ele pode chegar aqui hoje e dar esse testemunho. E muitas vezes nós não conseguimos alcançar a vitória porque somos desobedientes. Nós vivemos uma vida de qualquer maneira, como o cara da história foi fazer aquela casa. E nós deixamos de alcançar a bênção, o melhor de Deus para a nossa vida, pela nossa desobediência, porque nós fazemos tudo de qualquer maneira. Então quando nós obedecemos a Deus, fazendo tudo aquilo que Ele quer para a nossa vida, nós conseguimos salvar a nossa família, a nossa parentela, as pessoas que estão perto de nós, aquilo que você tem buscado. Mas precisamos de uma vida de obediência a Deus.
Quem obedece a Deus, irmão, recebe e alcança as promessas que Ele tem. Eu fico pensando na história de Abraão, né? Eu costumo dizer que Abraão estava em casa, vendo televisão, assistindo Fantástico, e Deus fala assim: ô abençoado, sai daí, vai para uma terra que ainda vou te mostrar. Abraão levanta, obedece, ele foi abençoado e foi alcançado pelas promessas de Deus, porque ele obedeceu a Deus. Ele precisou sair, ele precisou ouvir a voz de Deus, ver aquilo que Deus falou para ele: olha só, Abraão, sai daí da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que ainda vou te mostrar. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Irmão, quando você está obedecendo a Deus, eu fico olhando a história de Abraão. Ele, quando ouviu a voz de Deus e saiu, mesmo quando ele cometeu um erro, Deus o abençoou. É só a gente caminhar mais um pouquinho e ver lá na frente a história da sua esposa, que ele vai mentir, dizendo que a irmã, ele omitiu, mesmo quando ele começou a cometer esse pequeno erro. Mas ele desobedeceu. Mas ele estava ouvindo a voz de Deus e cumprindo aquilo que Deus falou com ele, e ele foi abençoado. Quando nós obedecemos a Deus, Ele supre a nossa necessidade. É só nós olharmos a pesca maravilhosa, Lucas capítulo 5. O pessoal estava tudo triste, porque a vida de pescador precisa de peixe para sustentar a sua família. E o que acontece? Não tinha pegado nada. Jesus aparece e dá uma ordem: vai até o largo, lança tua rede. E eles reclamaram, e já tinham pescado a noite toda, não tinha pegado nada. Mas sobre a tua palavra, eu vou obedecer aquilo que tu falou para mim, eu vou jogar. E quando eles jogam a rede, para sua surpresa, eles não estavam aguentando arrastar, tiveram que pedir ajuda a outras pessoas, porque a fartura era grande. Então, quando nós estamos vivendo uma vida de obediência, Ele supre a minha e a sua necessidade, mas eu preciso obedecer a Ele, a sua palavra, aquilo que Ele tem para mim. Eu fico olhando às vezes, uma coisa que me chama muita atenção, é quando Deus chega para Josué e fala: ô Josué, meu servo Moisés é morto. Tem uma coisinha que Deus fala para Josué, depois de tantas outras que Ele fala: esforça-te. Amado, nós precisamos nos esforçar para poder obedecer a Deus. Josué foi vitorioso porque ele obedeceu a Deus, porque ele se esforçou, ele ouviu a voz de Deus quando Ele falou: esforça-te. E às vezes nós não queremos nos esforçar, nós não queremos orar, nós não queremos ir na casa de Deus. Mas é muito longe. Às vezes nós queremos um carro na nossa porta, porque senão eu não vou, porque é um sacrifício. Eu não tomei a liberdade, nem falei, mas eu vou falar dela. Eu gosto muito de ver quando a dona Glória chega aqui, cheia de problema, tem os problemas de saúde, vem andando devagarinho, ninguém vai buscar. Ela não aceita nem uma carona para levar ela em casa, e a gente brinca com ela. O esforço de vir em obediência à palavra de Deus. Eu fico pensando numa coisa: se Deus, quando falou com Josué, se Josué falar, não vou me esforçar não, se ele ia ser um povo vitorioso, se ele ia conseguir alcançar as vitórias que ele conseguiu. A palavra de Deus, às vezes nós não queremos fazer esse esforço, como Noé fez lá atrás, de escolher aquelas madeiras, porque não era fácil procurar madeira. Porque assim como não foi fácil de achar o significado dessa madeira, eu creio que era uma madeira muito difícil e boa. E as coisas só aconteceram na vida de Noé porque ele obedeceu e fez tudinho. A arca não afundou porque estava ali do jeito que Deus mandou. Se Deus mandou você fazer uma coisa, faça. Vive em obediência a Ele.
Ah, mas o que tem? Amados, a palavra de Deus, Deus tem falado, perdoa, ama. E às vezes nós não perdoamos. A palavra de Deus diz de pregar o evangelho. Às vezes nós não vamos. Às vezes nós nos acomodamos dentro de 4 paredes. Às vezes nós brigamos por causa de cargo dentro de igreja. E as pessoas estão lá fora. O mundo está lá fora clamando, enquanto a palavra de Deus diz: faça. Aquelas pessoas que riram de Noé, vendo ele trabalhando, fazendo aquele esforço para salvar a sua família, é o que nós temos que fazer hoje. Deixa quem quiser falar, mas é a sua vida com Deus, é a sua obediência com Deus, é a minha obediência com Deus. Eu estou obedecendo e crendo, porque Deus fez um pacto com Noé e falou: olha, faça a arca assim, 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 porque eu estou fazendo um pacto contigo, vou salvar a tua família e teus filhos. E às vezes, amado, nós deixamos um pouquinho de obedecer a Deus e falar: não vou fazer assim não. Só que quando nós desobedecemos a Deus, existe uma coisa chamada consequência da desobediência. Eu fico olhando às vezes na Bíblia o que pode ser essas consequências na nossa vida, na vida da igreja. A Bíblia também, no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17, vai contar que depois que Deus chama Abraão, acontece uma